Presidentes de 11 partidos se unem contra o voto impresso no país. Caterina Schutti. O relator da PEC do voto impresso na Câmara, deputado Felipe Barros, apresenta hoje o relatório do projeto à comissão especial. A entrega do parecer ocorre em meio a incertezas sobre a viabilidade da mudança no sistema de votação, defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta da deputada Bia Kicis exige a impressão de cédulas em papel na votação e na apuração de eleições, plebiscitos e referendos no Brasil. Pelo texto, essas cédulas poderão ser conferidas pelo eleitor e deverão ser depositadas em urnas de forma automática e sem contato manual para fins de auditoria. No sábado, presidentes de 11 partidos, incluindo aliados ao governo, saíram em defesa da urna eletrônica. O presidente da comissão especial que examina a proposta de emenda à Constituição, deputado Paulo Eduardo Martins, diz que a articulação contra o voto impresso é preocupante. Rejeitar ou aprovar uma matéria é algo corriqueiro no parlamento, mas que tem que ser feito pela vontade do parlamento e não por constrangimento de outro poder. O único poder que pode constranger o parlamento é o poder popular, e não é isso que está acontecendo. O poder judiciário, na figura de ministros do Supremo Tribunal Federal, utilizando-se do Tribunal Superior Eleitoral, tem sim contaminado este debate, que era próprio do parlamento. Juntas, as siglas que se posicionaram contra o voto impresso congregam 326 dos 513 deputados. Mesmo com as disputas internas nas legendas, o número indica que o governo Jair Bolsonaro deve enfrentar dificuldades para aprovar a adoção do voto impresso nas eleições de 2022. O presidente do Solidariedade, deputado Paulinho Pereira da Silva, afirma que a mudança aumentaria a judicialização da disputa e tornaria a eleição sem fim. A gente praticamente decide aqui hoje enterrar essa questão do voto impresso. Foi isso uma decisão importante. É lógico que só isso não resolve. Nós precisamos também mostrar à população brasileira que o atual sistema, que o voto eletrônico nosso hoje é um voto seguro, é um voto que as pessoas podem confiar. Segundo o deputado, os partidos vão pedir ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, que aumente o número de urnas a serem auditadas. Crítico da proposta do voto impresso, Barroso se disse satisfeito com a manifestação de apoio ao modelo atual. Manifestantes se reuniram neste fim de semana na Avenida Paulista, em defesa do voto impresso auditável. Presente no ato, o deputado federal Coronel Tadeu pediu a aprovação da PEC com urgência. 11, ao que parece, se reuniram e fecharam questão serem contra o voto impresso. É lamentável, esse é o voto de cabresto. Não posso acreditar que parlamentares se sujeitem a esse tipo de cabresto, cumprir determinações de seus presidentes de partido e ir contra os seus próprios valores, as suas próprias opiniões. Espero que isso não aconteça e que a gente possa ter uma votação livre. Para o advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rolo, o sistema da urna eletrônica é seguro. Então são mais de 30 itens, mais de 30 camadas de segurança e esses 11 partidos reafirmaram a confiança integral nesse sistema. Afirmaram, inclusive, que esse sistema é reconhecidamente um dos melhores no mundo inteiro, apesar de fake news, apesar de fofocas que dizem o contrário. A votação da proposta na comissão especial está prevista para a próxima quinta-feira. Mesmo a maior defensora da mudança para o voto impresso, a deputada Bia Kicis, quando pressionada a dizer qual evidência ela tem de que houve alguma fraude nas eleições, mesmo ela não se sente segura de falar, porque sabe que não existe evidências de fraudes em eleições passadas, apesar do que diz o presidente. Então fazem todo um barulho para mudar para o sistema impresso, vai sair caro, vão ser bilhões de reais para instalar isso, mais bilhões de reais para o pessoal, para os problemas técnicos, que sim, a gente sabe que a impressora dá problema técnico na hora, para não aumentar a segurança coisa nenhuma. Por quê? Porque na hora que você for verificar a votação da urna eletrônica, quando você for verificá-la no papel, o que é mais fácil? Ter havido uma fraude na urna eletrônica ou haver fraude na contagem de votos em papel? A gente lembra quando era a contagem de voto apenas em papel no Brasil. Tinha muito mais fraude. Então, o sistema que você vai estar usando para averiguar se houve fraude, ele próprio é mais fraudável.
Portanto, é muito mais fácil ter discrepâncias entre os dois, portanto, vão levar para a justiça, vai ter problemas, enfim. Estão querendo mexer num sistema que até agora não tem nenhuma evidência de fraude. Melhorias são sempre bem-vindas, mas estão propondo algo que não vai melhorar. Vai dificultar, tornar mais lento e aumentar a judicialização e aumentar a dúvida da população. O Paulinho da Força sabe o que está falando quando diz que é enterrar mesmo a proposta. O Constituinte de 88, ele decidiu que a Constituição não poderia ser mudada de uma forma tão simples. Para se ter uma ideia, nem deputado e nem senador pode apresentar uma emenda à Constituição. É preciso um número mínimo, 171 assinaturas na Câmara dos Deputados e 27 no Senado, para apresentar uma emenda à Constituição. 308 dos 513 votos da Câmara dos Deputados. Não é fácil. Quando a intenção do Constituinte era dizer uma emenda à Constituição deve ser quase uma unanimidade. E quando partidos assim vão contra uma emenda, aí politicamente fica muito difícil aprovar uma emenda à Constituição. Eu diria até impossível. Quanto ao mérito, a ideia do voto eletrônico no Brasil interrompeu fraudes no voto em cédula, e isso é muito importante. O que agora a emenda está propondo não é voto em cédula, mas o voto impresso. Só que é o seguinte, partidos políticos deitaram em berço esplêndido e não entendem e não acompanham o que é feito no Tribunal Superior Eleitoral. E isso provocou esse desentendimento geral. Eu fiz o teste. Eu perguntei a vários deputados e senadores como é feito esse processo. Eles não sabiam. Eles querem saber, no final eu tenho tantos votos. Não é assim. O Tribunal Superior Eleitoral permite e até incentiva que os partidos que ganham por isso façam a investigação. Para se ter a ideia, até agora só o PSDB fez um processo de investigação sério, profundo, contratou técnicos dos Estados Unidos e de Israel para avaliar as urnas, né? E o PSDB está contra essa história de voltar ao voto impresso. Agora, foi bom, deu uma chacoalhada e discutiu o voto e a urna eletrônica no Brasil, sim, e vai continuar o debate, apesar aí desta dificuldade para a emenda.